os seres vivos, as características gerais dos seres vivos. A biologia estuda os seres vivos. Para poder estudá-los, há que se identificar quais são estes seres vivos. Então existe uma série de características gerais dos seres vivos, que estão presentes em todos os seres vivos. Com exceção de um, que o pessoal ainda está discutindo se é, se não é, mas a esmagadora maioria dos biólogos acreditam, afirmam que os vírus, que não têm algumas das características que eu vou apresentar para vocês, também é um ser vivo, mas é uma exceção. Como toda regra tem a sua exceção, essas características dos seres vivos não fogem à regra. A primeira característica dos seres vivos que nós vamos falar é a sua composição química. Os seres vivos têm uma composição química muito complexa, extremamente complexa, diferentemente dos seres não vivos. Os seres não vivos são simples. O sal, por exemplo, o cloreto de sódio, a água, não é? Hiperclorito de sódio, a chamada água sanitária, são seres não vivos e que têm uma estrutura, uma composição química muito simples. Os seres vivos não. Os seres vivos têm uma composição química bastante complexa. Começando pela quantidade de substâncias químicas que compõem esses organismos. E a complexidade das moléculas que compõem esses seres vivos. Uma molécula de proteína, por exemplo, é uma molécula extremamente complexa. Uma molécula de lipídio, carboidrato, são moléculas relativamente complexas. Diferentemente das moléculas dos seres não vivos. Então a composição química é uma característica importante para se reconhecer um ser vivo. Outra característica importante é a nutrição. Todos os seres vivos precisam de nutrientes. Se não houver nutrientes para que ele possa se alimentar, se desenvolver e manter-se vivo, o ser vivo padece, morre. Um vegetal, por exemplo, que a gente diz que ele produz o seu próprio alimento, ou seja, ele realiza a fotossíntese, portanto é chamado de autótrofo, ou seja, produz o seu próprio alimento. Se não houver na terra, onde ele estiver fixado, nutrientes necessários para ele produzir as moléculas necessárias para a sua sobrevivência, ele morre. Se a gente colocar uma pedra em algum canto por aí, não é? No canto de uma sala, e deixá-la lá por 500 anos, quando voltarmos lá, ela estará lá, do jeito que foi colocada. Talvez com um pouquinho de pó, de poeira em cima dela. Talvez um pouquinho mais pesada, porque acumulou poeira ou coisa que tal em cima dela. Mas se a gente colocar um ser vivo, seja ele qual for, uma planta, um animal, seja ele qual for que a gente colocar lá, quando voltarmos e não fornecermos mais nada para ele, quando voltarmos lá durante alguns anos, ele já não estará mais lá. Morreu. Porque não tinha nutrição. Então a nutrição é fundamentalmente importante para os seres vivos. A terceira característica que eu quero relembrar
para vocês, colocar para vocês, é a capacidade de reprodução, a capacidade de responder a estímulos. Se você tiver um cachorro na sua casa, não é? Der um chute no seu cachorro, ele vai chorar. Ele vai chorar. Não é? Pisa no rabo dele para você ver. Vegetal, se a gente colocar o vegetal num canto escuro, aonde a luz venha de uma determinada direção, as folhas desse vegetal voltarão para a luz. E se você virar o vaso, vira o vaso, põe as folhas de volta para lá, ela volta para cá. Ou seja, os vegetais respondem também a estímulos luminosos, características dos seres vivos. A planária é um bichinho pequenininho, plateuminto, que vive na água. Ele tem uma série de características, talvez um dia a gente fale mais da planária aqui. Se você incidir luz na planária, ele foge, ele procura lugares escuros. Ele também reage ao estímulo luminoso, só que diferente do vegetal. O vegetal procura a luz, ele foge da luz. Estímulos químicos, não é? Se você tornar um ambiente mais salgado para uma lesma, por exemplo, antes que ela possa se desidratar, ela sai daquele ambiente, ela procura outro ambiente, um ambiente menos salgado. O ácido do limão, quando você chupa um limão, a sua musculatura, né? Você já é capaz de imaginar, né? Chupando um limão, estica a sua musculatura. É uma reação ao estímulo da acidez. Características dos seres vivos. Uma outra característica é o que nós chamamos de metabolismo. Está muito em moda essa palavra metabolismo, né? O meu metabolismo é lento. Eu, por exemplo, minha barriga está um pouquinho avantajada, porque o meu metabolismo diminuiu. O que é isso, metabolismo? Parece que é uma coisa que faz a gente gastar energia, né? Quando a gente gasta energia, o nosso metabolismo aumenta. Existe uma coisa chamada de metabolismo basal. O que é metabolismo basal? É aquela quantidade de energia que você gasta quando você está dormindo, durante a noite. Você está relaxado completamente, sem fazer nada, só respirando. Aí você precisa manter-se vivo enquanto respira. Então o seu organismo consome o mínimo de energia possível. Isso que é o metabolismo basal. E as pessoas costumam dizer que esse metabolismo está mais alto, está mais baixo. Bom, mas o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula para ela manter-se viva. Para que a célula possa se manter viva, ela precisa realizar uma série de reações químicas lá no seu citoplasma. A essas reações, ao conjunto dessas reações, nós damos o nome de metabolismo. O metabolismo pode ser a produção de moléculas complexas, ou seja,
pegar moléculas simples, a célula pega moléculas simples e transforma essas moléculas simples em moléculas complexas. Isso é metabolismo. Ou ao contrário, pegar moléculas complexas e transformá-las em moléculas mais simples, daí extraindo energia desse fenômeno. São dois exemplos bastante interessantes do metabolismo que explica muito bem isso que eu estou falando. Primeiro é a fotossíntese, o vegetal. O vegetal pega moléculas de gás carbônico e de água, não é? Na presença da luz e produz açúcar. Açúcar e oxigênio. Glicose e oxigênio. Aí as células que precisam de energia, sejam de vegetais, animais, seja que as células que forem, elas pegam essa glicose, molécula complexa, e transformam em moléculas simples. Gás carbônico e água. Aproveitando a energia que é liberada nessa transformação. Esses são dois exemplos de metabolismo celular. Ou seja, a célula do vegetal transforma água e gás carbônico em açúcar e oxigênio. Moléculas simples em moléculas compostas, complexas, mais complexas. E as outras células que pegam essa célula complexa e transformam em moléculas simples. Isso é metabolismo.